aqui nós estamos de volta. Caímos, mas levantamos, né? Deu algum problema aqui, fechou totalmente o aplicativo, e aí eu não conseguia recomeçar, tive que voltar, reinstalar o telefone. Mas a gente está de volta e o Wave já está voltando aqui com a gente. Obrigada a vocês pela paciência, obrigada a vocês pela fidelidade, por voltar aqui com a gente, por seguir esse bate-papo com o Wave, que estava trazendo boas informações aí para a gente. Mas a gente segue, né? É assim que é a história. Isso é E fazer ao o bom de tudo é vivo, quando a né? gente. Né? Ao É isso que vivo eu ia é dizer. assim. E aí, quando você. Pois é, pois é. E aí, como a gente tem. Quando você tem um partner, né? Aí um cai e o outro te levanta. Essa foi É a isso, história. Né? Obrigada, isso Wendy, por mesmo. você ter vindo socorrer. Olha, pessoal, eu queria pedir para vocês, então, compartilharem, porque várias pessoas estão perguntando: caiu, a sala caiu, caiu, estou tentando falar com a May, e se dentro de um minuto eu não consegui falar com ela, eu pensei que talvez tivesse acabado a energia, alguma coisa assim, sabe, May? Enfim, então, se vocês puderem compartilhar para as pessoas que estavam na sala ouvir a continuação, né? Então, esta sala é a continuação daqui que caiu ainda há pouco. E o Abe já chegou. Pode continuar, Abe, né, May? Onde eu tinha parado? Vocês lembram onde é que eu tinha parado? Onde é que? Porque eu fiquei falando, não sei onde foi que. Você falou que aconteceu na Bahia, né? Que em São Paulo também deve ser com um número menor de pessoas, né? Ali molestando ali os judeus, cuspindo, alguma Não, coisa assim. não. O que aconteceu na Bahia, veja, foi uma sequência de. Não falei que ia ser em São Paulo, não. Isso aí a gente não tem como prever, né? Eu acredito Desculpa, que. Abe, é que você disse assim que isso deve acontecer em outros lugares também, mas assim, que deve ser em número menor. Mas aí, né? Não, eu devo ter me expressado mal, então, desculpa. Eu acho o seguinte, vamos tentar retomar ali a conversa, que depois eu continuei falando um monte de coisa, eu não sei o que estava ou não estava, mas o ponto principal é o seguinte, o Lula, ele está se alinhando visivelmente ao Xi Jinping e ao Putin. O PT está se alinhando visivelmente ao partido que domina a Rússia, o pessoal que era a antiga KGB, e o Partido Comunista Chinês, mas não num módulo subserviente puro e simples. O Lula quer ser o que o Putin é naquela parte do mundo, isso é, quem manda na Rússia é o Putin, quem manda na Rússia é a KGB. Como é a relação do Putin com a economia? Você tem grandes oligopólios que controlam a economia e tem que dar dinheiro para ele e o partido. E na China, mesma coisa. E os países em volta, ali, naquela regiãozinha. Olha, quem manda aqui na região sou eu. E fica apertando quem não está alinhado. Na China, Vietnã, por exemplo, que é comunista também, volta e meia leva tapa na orelha da China, porque eles não estão 100% alinhados. A Filipinas subornam os pessoal. A China está estendendo a sua musculatura para um monte de países no mundo. Mas naquela região, quem manda é ela. E a Rússia, a mesma coisa. Quem manda na antiga União Soviética sou eu. O Cazaquistão está debaixo da minha asa, a Ucrânia, não venham fazer graça. A Lituânia, Estônia, Letônia. Mesmo a Finlândia, eles gritaram quando a Finlândia entrou na OTAN. Então você tem exatamente a mesma sinalização. O objetivo do Lula é ser o Putin da América do Sul, ou Xi Jinping da América do Sul, e o PT ser o que é o Partido Comunista da China, ou a antiga KGB lá, na Rússia. E os países da América do Sul, a mesma coisa. Quem manda aqui somos nós. Vamos colocar dinheiro, mas quem manda é a gente. Acabou. Não tem nem mais o Fidel Castro para dividir o poder. Esse que é o desenho.
Não necessariamente todo partido comunista vai estar alinhado automaticamente com o PT, hein? De novo, Vietnã é comunista, China é comunista, eles vivem quebrando pau. Agora, o desenho para mim ficou claro. E por que Israel? Porque Israel é um símbolo do Ocidente. Olha, você tem aqui 1000 defeitos em Israel, mas em todos os aspectos que você quiser olhar, Israel é um país muito melhor do que qualquer país da região. Para quem não conhece os números, verifique. Cidadão israelense, nascido em Israel depois de 1947, que é o ano da criação de Israel, você tem 6 milhões e pouco de judeus e 2 milhões e pouco que não são judeus, são muçulmanos ou cristãos. Se você for para a Europa, e é cidadão, com todo, que vai para a Suprema Corte, que vira general do Exército, muçulmano, vira general do Exército, os drusos são generais do Exército, vida normal, não tem diferença nenhuma do ponto de vista legal, zero de diferença. Se você for para a Europa, você vai encontrar refugiado muçulmano da Argélia, do Marrocos, da Síria, do Iraque, do Afeganistão, de todo o país que quiser olhar, mas você não vai encontrar um único refugiado muçulmano nascido em Israel, vivendo fora de Israel. Por quê? Porque a vida em Israel, para um muçulmano, é muito boa. Senão eles iriam embora. Se você for para outros países onde você tem minorias cristãs, então, como é que seria a vida se Israel caísse? Como que eles estão defendendo aí o PT? Israel caia, né, que a Palestina vá do Rio Jordão até o mar e os judeus vão ser expulsos, jogados no mar ou mortos. E o que aconteceria com os cristãos nesse cenário? O mesmo que acontece com os cristãos em todos os outros países da região. Na melhor das hipóteses, as igrejas viram mesquita. Ou você não pode nem encostar ou mudar, trocar uma torneira da igreja. Mas, construíram uma igreja nova no Egito, é verdade. Um exemplo. Se você for para o país mais manso, mais tranquilo, mais sossegado, que é a Turquia, que é o mais tranquilo, dá para você viver numa boa na Turquia, é o mais sossegado. Você vai para a Turquia, que é a antiga Constantinopla, que era Roma dos cristãos ortodoxos. Ela foi dominada, e assim como tem o Vaticano, você tem a Rainha Sofia, que é a igreja matriz dos cristãos ortodoxos. O que aconteceu com a igreja matriz dos cristãos ortodoxos? Virou uma mesquita, e você entra lá, os afrescos de Jesus, da Virgem Maria, tudo antigo, tudo feito no ano 500, 600, 700, uma coisa assim inacreditável. Eu fui lá, eu já estive lá na Rainha Sofia. Tá tudo pichado de preto, né? Passa uma camada de piche preto, e em cima pinta dourado Allahu Akbar. Deus é grande, Deus seja... Então, Deus, né? O Allah, né? Isso quer dizer que todo muçulmano é malvado? Não, conheço um monte de muçulmano, gente boa. Isso quer dizer que não dá para ir para Istambul? Tranquilo, dá para ir numa boa para Istambul, para Dubai, sem problema. Mas no país mais manso, mais tranquilo, não é a mesma coisa que em Israel. Abraão, você já foi para Israel? Nunca fui. Mas eu te afirmo, não tem refugiado muçulmano nascido em Israel. Eles não saem de lá. Por que não saem de lá? Porque a vida é boa. Mas a vida não é boa na faixa de Gaza, não é boa na Cisjordânia, não faz parte de Israel. A Cisjordânia não faz parte, não foi absorvida por Israel, nem a faixa de Gaza. Mas é uma sacanagem, tudo bem, tem que resolver mesmo. Não estou falando que todos os judeus são bonzinhos, que é tudo maravilhoso. O que eu estou dizendo é que não há grau de comparação em termos de valores, comportamento histórico entre Israel e os movimentos muçulmanos da região. Não dá para comparar com a Irmandade Muçulmana, o que eles querem fazer, o Afeganistão, com a Síria, com a Jordânia, que é tranquila. Não dá para comparar a vida de um com o outro. O Líbano, que é um país disputado, que era 80% cristão, o Líbano era 80% cristão,
Hoje é 30%. O que aconteceram com os cristãos do Líbano? Foram embora do Líbano. Foram embora, estão nos Estados Unidos e no Brasil, caíram fora do Líbano. E em Israel? Cristão não vai embora, está tudo em Israel. Os que nasceram lá ficaram lá. O muçulmano ficou lá. Então a vida em Israel não deve ser muito ruim. Essa é a minha única conclusão que eu consigo chegar. O que você pode falar é, se Israel cair, o que aconteceu nos outros países da região vai acontecer em Israel. Quantos cristãos tem na faixa de Gaza? São 3 milhões de muçulmanos e 800 cristãos. Tem 800 cristãos na faixa de Gaza. Aonde estão os cristãos que viviam na faixa de Gaza e na Cisjordânia? Fora, em outros países do mundo. É por causa de Israel? Aonde estão os cristãos do Iraque? Fora do Iraque. Onde estão os cristãos da Síria? Fora da Síria. Onde estão os cristãos do Egito? Fora do Egito. A culpa é de Israel? Não é, óbvio que não é. Todo muçulmano é malvado? Não. Mas aonde existe o domínio de um país muçulmano, geralmente há um endurecimento grande que dificulta quem não tem a religião muçulmana. No Corão está lá escrito, a palavra de uma pessoa que não é muçulmana, que seja cristão ou judeu, vale metade de um muçulmano. Isso é, se você bater o carro, a palavra do cara vale o dobro da sua. Então, você tem que levar 2 testemunhas cristãs para empatar com o muçulmano. Isso está escrito no Corão, isso vale. E o infiel, e quem não é cristão nem judeu? Esse é o fio da espada, está escrito, é Sharia, é o que vale. É passar no fio da espada. Então, assim, veja, no país mais tranquilo, não é legal. Tem país que é mais tranquilo, ainda tem, que eu saiba a Malásia, que fica lá debaixo da China, debaixo das Filipinas, ali, lá na Ásia. É mais tranquilo, é mais sossegado. Mas não é igual. Então é importante as pessoas terem perspectiva. Estamos falando de um país que foi feito para a vinda do Messias ou a volta de Jesus? Não. A criação de Israel não tem a ver com o movimento religioso. Eu já expliquei isso no Vai Entrar Sem Filtro, já expliquei aqui. Não se decepcionem, não tenham expectativas erradas. A base, a formação foi feito, começou o movimento em função de judeus na Europa perceberem que eles nunca iam ser aceitos na Europa. Então uma parte foi para os Estados Unidos e uma parte resolveu criar Israel. É um movimento não religioso, não religioso. Inclusive alguns judeus religiosos acham que Israel não pode existir enquanto o Messias não chegar. Por isso que tem religiosos que são contra a existência de Israel. Eles vão e falam, somos contra a existência de Israel porque só pode ter Israel quando o Messias chegar. Então é importante as pessoas terem isso em perspectiva. Eu tenho, para mim, a existência de Israel do ponto de vista geopolítico, de valores, é importante. A queda de Israel vai ser uma tragédia gigantesca, vão morrer milhões de pessoas, não só judeus, vão morrer os cristãos e vão morrer muçulmanos lá, e homossexuais, vão morrer todo mundo, um monte de gente. Mas o ponto de vista religioso, para mim, que eu tenho um lado de fé muito forte, também vale. É importante dizer. Se construir, eu sou a favor da construção do terceiro templo. Entenderam? Quem conhece mais na Bíblia sabe exatamente do que eu estou falando. Eu quero que construa. Agora, para construir de novo o templo, veja, tem que limpar o que foi construído. Construir uma mesquita em cima do templo de Salomão. É importante as pessoas saberem. Olha lá, Axar, lá que está lá construído, é a pedra onde Abraão foi sacrificar. Alô? Vocês estão me escutando? Perfeito, Abe, está perfeito. Então é importante vocês entenderem. Existe um jogo que não foi só jogado pelos muçulmanos, de construir templos religiosos em cima de locais sagrados de outras religiões. Hoje em dia o Ocidente faz isso? Não, hoje em dia o Ocidente não tolera esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o Partenon na Grécia, primeiro era um templo a Atenas. Primeiro foi transformado numa igreja e depois numa mesquita. E aí, depois
Quando os otomanos, os turcos, foram expulsos da Grécia, a Grécia ficou independente, eles foram lá e explodiram o Partenon. Então é importante as pessoas entenderem geopolítica. O Brasil não é um país, a América do Sul como um todo é uma região que não passa por movimentos tão violentos como o resto do mundo. É importante a gente ter isso em perspectiva. Dito isso, o que foi a declaração do Lula? Para mim é um alinhamento. Qual é o objetivo? Eu não tenho mais vergonha de dizer, eu sou o Putin da América do Sul, eu sou o Xi Jinping da América do Sul, e o PT é o partido da região que vai dominar não só o Brasil, como os países da América do Sul inteiro. Acabou. Estamos alinhados com a China, estamos alinhados com o Irã, estamos alinhados com a Rússia. Essa é a análise racional. A análise de fé, ele é o demônio, o PT é demoníaco, e é o movimento do inferno mesmo. Eu realmente acredito que existe o mal. E eu associo o Lula a Satanás, eu associo o PT a um movimento satanista. Eu acredito nisso. Vocês sabem, eu não escondo a minha fé. Dito isso, vai ter campo de concentração no Brasil? Não, não vai ter campo. Eles vão matar os judeus? Não, eles vão hostilizar os judeus, servindo como um treinamento para o que eles vão fazer com os evangélicos, os protestantes, e o que eles vão fazer com os católicos tradicionais. Não se iluda. No Chile não tem judeu para fazer isso. O que eles foram? Foram lá e queimaram a igreja. Não tem evangélico também no Chile. Foram lá e queimaram 18 igrejas em uma semana. Aí não precisa fazer treinamento, vai direto. Né? Eles estão alinhando aqui, estão falando as coisas, estão falando abertamente. Não foi um caso esporádico. Joga uma moeda para cima, a chance de cair cara ou coroa é 50% cara, 50% coroa. Você joga de novo a mesma moeda para cima, a chance de sair, veja, sair cara e cara novamente é só 25%. A terceira vez sair cara seguida é 12,5%. A quarta vez é 6%. A quinta vez é 3%. Então, quando você tem uma sequência de eventos onde o resultado está todo concatenado na mesma direção, a chance desses eventos serem aleatórios é baixíssima. Então você teve a declaração do Genuíno, falando para boicotar judeus brasileiros, com cidadania brasileira, no Brasil. Depois você teve um ataque, uma agressão física a uma judia brasileira com uma loja na Bahia. Entraram lá, bateram nela, cuspiram nela, fisicamente. O que o governo do PT fez? O que aquele monte de organizações? Nada. O que os ministros, 2 ministros do PT fizeram? Do governo federal? Deram apoio às declarações do Genuíno. O que o Lula vai falar? Fala aquela coisa lá do Holocausto. Depois, o que ele fala além? Vamos dar dinheiro para a organização palestina na faixa de Gaza, que recebia dinheiro da ONU, que foi suspenso, porque 12 integrantes, quase todos os integrantes dessa organização, participaram da invasão de Israel pelo Hamas, sendo que um desses integrantes, documentado, filmado, eles se louvam de participar disso. Um deles sequestrou uma menina, que até agora está em Israel. Se não foi morta, está até agora em Israel. É mais uma das 250 refugiados que está lá em Israel. E aí o Lula vai falar, nós temos que dar dinheiro para essa organização. Não foi, ele fez esse movimento, foi pensado. Ele podia estar alcoolizado ali, quando você vê, parece que está meio alcoolizado, mas veja, o Lula é um cara já curtido pela cachaça. Quem bebe semi-profissionalmente, como ele, sabe falar, sabe segurar a língua mesmo alcoolizado. A não ser quando está muito. Porque quando perguntado pelo Putin, ele respondeu, não, temos que... O Putin matou o cara na prisão, que era opositor dele, não, precisa verificar, exame de corpo de delito, tem que ter, não, precisa ver. E o Maduro na Venezuela, não é isso, é democracia. E na Guatemala, não, podemos ver, tal. Agora, eu queria falar uma coisa aqui, Israel Blau,
Holocausto Blau, e a gente vai dar dinheiro do Brasil, do pagador de imposto brasileiro, para essa organização que foi lá participar do atentado terrorista do Hamas contra Israel. Então, veja, não foi um evento aleatório. É aquela coisa, pô, já, sabe, tem rabo de porco, pé de porco, focinho de porco, orelha de porco, pô, feijoado é porco. Isso quer dizer que vai ter campo de concentração? Não. Isso quer dizer que os cristãos e os evangélicos e católicos tradicionais do Brasil serão mortos? Não. Mas eles vão usar a agressão verbal, o imaginário e, eventualmente, pequenas demonstrações de agressões físicas contra evangélicos e cristãos tradicionais. Quem são os alvos? Não é o Silas Malafaia, é óbvio. Quem vai ser outro alvo? Um outro grupo cristão tradicional tal. Quem é outro alvo? O padre Paulo Ricardo é um alvo, gente, é alvo. É óbvio que é alvo. O que eles querem? Eles querem que todos os padres sejam como o padre Lancelotti, ou o Boff, ou Evaristo Arnes. Eles querem que uma parte da igreja evangélica vá para debaixo do braço deles. O Edir Macedo já fez um movimento, já deu uma sinalização boa. Não vai levar a bordoada, vai ser o último a levar a bordoada. No final ele também vai se rasgar. Eu ali naquela reunião ministerial, eu estava possesso, que aqueles generecas estavam abrindo as portas para o Centrão, para o pessoal ali do STF, para todo mundo. Eu falei, vocês aqui vão se dar mal. Eu falei aqui, pouquíssimas pessoas vão se dar bem, a imensa maioria vocês estão fazendo errado e vocês vão se dar mal. A gente está conversando porque a gente tinha que lutar. Vocês não vão se dar bem. Vai todo mundo para a cadeia. Aqui já ligando com o segundo assunto. Vocês estão me escutando? Ou caiu? Tá perfeito, Ebe. Caiu não. Pode continuar, tá perfeito, perfeito. O segundo assunto. O Bolsonaro já está em prisão domiciliar, na prática já está numa prisão domiciliar. Teve que ir ao depoimento da Polícia Federal, não tinha ninguém lá. Não teve gente para carregar ele nos braços, sair de lá, herói, nada. Foi como com a postura de um rato, entrou mudo e saiu calado. Outros 10 caras, com a mesma postura, a mesma ética, os mesmos valores que o Bolsonaro, foram lá. Chance deles abrirem o bico. 100%. Por que 100%? Isso é teoria dos jogos, teoria microeconômica. Na microeconomia, você tem um segmento chamado teoria dos jogos, aonde, por favor, anotem, quem tiver curiosidade de estudar um pouco mais, é um clássico, isso é um teorema clássico, funciona, comprovado, chama-se o dilema dos prisioneiros. Quando você tem 2 presos que são capturados, levam para interrogatório, aonde, se você confessar e o seu colega não confessar, você fica 1 ano preso, o seu colega pega 10 anos preso. Se nenhum dos 2 abrir o bico, os 2 estão livres. Mas se você abrir o bico e ele não abrir o bico, você pega 1 ano, ele pega 10 anos. Se ele abrir o bico, ele pega 1 ano e você não falando, você pega 10 anos. Quem ficar de bico fechado, mas o comparsa abrir o bico, pega 10 anos de cana. E se o comparsa abrir o bico, pega 1 ano. Se todo mundo ficar de bico fechado, 0. No dilema dos prisioneiros, o resultado é constante. Os 2 confessam o crime. Agora, veja, isso é teoria econômica, robusta, comprovada, tem tudo perfeito, é muito sólida. Agora, na teoria dos jogos, quando você tem 2 comparsas, a probabilidade dos 2 abrirem o bico é gigantesca. Quando você tem 3, isso aumenta ainda mais. Quando tem 4, porque daí os 4 tem que ser assim, vai. Eu não denunciaria o meu irmão e meu irmão não me denunciaria. Eu não denunciaria o Arthur e o Arthur não me denunciaria. Mas a relação do Bolsonaro com Heleno não é a relação que eu tenho com meu irmão.
Eu afirmo isso. A gente já viu, o Arthur viu, eu não vi, o Heleno criticar o Bolsonaro em termos muito agressivos. Aquela turma ali toda sabe como eles entre si se tratam e comportam. E aí não são dois, veja, é como probabilidade. Eu vou jogar a moeda para cima, só precisa uma moeda confessar. Então todas as moedas que eu jogar para cima tem que sair todas as... Se forem dois, as duas vezes tem que sair cara. Probabilidade, 25%. Agora são 11 vezes, não são duas vezes, porque são 11 pessoas. Então a chance de um não abrir o bico, eu acho que é próxima de zero. Então todos eles vão abrir o bico, todos eles vão denunciar, confessar. O Bolsonaro já estava na cadeia. Acho que o general Braga Neto, é aquilo que eu falei lá no Vai Entrar Sem Filtro, eu falei, ó, Braga Neto, Heleno, Bolsonaro e Felipe Martins. Eu falei os quatro e falei, ó, e vai alguém do núcleo político midiático. Foi o Valdemar. Mas agora é prisão. Já estão preparando as celas no complexo lá militar, já estão deixando colchão, fazendo tudo arrumadinho para quando sair a prisão, eles já irem para lá. Acabou. Dia 25, manifestação. O Silas está esperando 300 mil. Então, para mim, na melhor das hipóteses, é 300 mil. É isso. A hora que você dá uma sinalização, olha, o Silas que está organizando espera 300 mil. Na melhor das hipóteses é 300 mil. Não sei avaliar se vai 50 mil, 30 mil ou 300 mil. Mas quem está organizando não está esperando 1 milhão. Então, a chance de aparecer 1 milhão acho que é baixa. Vai fazer diferença? Não. As pessoas que forem à manifestação serão presas? Não, não serão. Por que não serão? Porque não dá para prender 30 mil pessoas. O Brasil não tem espaço e estrutura para prender 30 mil pessoas. Qual o máximo que dá para prender? 1.500. Foi aquilo que aconteceu lá em Brasília. Prenderam 1.800, 2.000 pessoas. Não comportou, não tinha estrutura, tiveram que soltar. Estão soltando. Quanto dá para prender? Soltar com tornozeleira, né, Eibe? Não, então, mas assim, veja. Mas é verdade, isso mesmo. A mensagem que eu queria passar é o seguinte. Em junho de 2020, o Bolsonaro começou a chamar a população para ir para o 7 de setembro. Em 21, perdão. Eu saí do governo em abril de 20. Daí, em junho de 21... Junho de 20, Eibe. Eu saí do governo em abril... Em junho, Eibe. Não, foi em abril ou maio. 20 de junho de 2020. Certeza. Tá bom, eu saí em 2020. Em 21, o Bolsonaro começou a organizar um movimento. Um ano depois que eu saí do governo, o Bolsonaro começou a organizar um movimento para uma grande manifestação no 7 de setembro, em 21, um ano antes da eleição. Aonde teria, vamos lá, vamos para a rua, tal. Eu e o Arthur, a gente mandou e-mail, gravou vídeo, avisou, gente, tomem cuidado, não vai acontecer nada, vocês serão usados como bucha de canhão, não se exponham, os militares não são confiáveis. A gente falou isso, escreveu isso, fomos descascados. Por quê? Porque a gente falou isso, a gente tinha que alertar as pessoas que não sabiam quem era o Bolsonaro e quem eram os generecas. A gente tinha obrigação moral de avisar as pessoas, tomem cuidado, essa turma vai usar vocês como bucha de canhão a troco de barra de ouro, reloginho, presente, diamante. Essa turma não vai ter escrúpulos. Então a gente tinha obrigação moral, eu e o Arthur, em 21, de alertar as pessoas. Aí, um ano depois, começou de novo. Bolsonaro, ele vai perder a eleição por causa do erro do Paulo Guedes. O Brasil não vai virar Venezuela.
Os militares não vão fazer uma intervenção e vocês não se deixam utilizar como bucha de canhão. Eles vão entregar a cabeça de vocês, vão fazer pouco caso. Tem vídeo gravado, a gente falando. Nós vimos, antes das manifestações, o Bolsonaro e os generais se referindo aos manifestantes com desprezo. Naquela fala, eu disse que estava vazando. Eu falei, eu sou um ministro que está mais próximo da militância. Eu sou uma pessoa que estava engajada, eu estava nas manifestações. O que eu não falei ali, eu estava claro, se você pegar, está claro. Eu não aceito o desprezo com que vocês tratam os manifestantes. A gente avisou ali, a eleição, Bolsonaro vai perder, não vai virar Venezuela, eles vão tentar fazer uma lambança e vão usar vocês como bucha de canhão. A gente avisou isso. Antes da eleição, a gente avisou isso em dezembro e avisamos isso no 8 de janeiro. Agora, a minha recomendação para as pessoas que ainda confiam na honestidade do Bolsonaro é: você que ainda acredita na honestidade do Bolsonaro, você que tem confiança no exército dos generecas, nessa república imunda de Deodoro, você que acha que eu e meu irmão temos dor de cotovelo e que o Tarcísio é um cara supimpa, você tem o dever de ir até a Paulista. Você não vai ser preso. Se você for para a Paulista, você não vai ser preso. Você tem que ir lá e bater palma pro mito. É dever moral teu. Se você hoje está aqui nas redes defendendo o Bolsonaro, o mínimo que você tem que fazer é ir para Paulista. Vá para Paulista. Não será preso. Eu falaria, você vai ser preso, mas não vai ser preso, não vai acontecer nada com você. Por que não? Porque vai ter mais de 30 mil pessoas lá. Não é possível que ele não junte 30 mil pessoas. 30 mil, eles não vão prender 30 mil pessoas, não tem como prender, não tem lugar para mandar. Então você não tem risco de ser preso, pode ir, vai lá bater palma para ver louco dançar, pode ir. Óbvio, eu vou fazer a ressalva, se só tiver 1.000 pessoas, sai correndo, se manda, chegou lá na Paulista, e tem umas 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, se manda. Mas 30 mil, 40 mil, pode ir sem medo, você não vai ser preso. Pode ir lá. E você tem a obrigação. Você que me chama aí, quem tá me chamando aí? Traidor, invejoso, todas essas bobagens que eles falam aí, o cara tem a obrigação de ir à Paulista, pô. Vá à Paulista. Vá à Paulista. Não será preso. Se fosse, eu falaria, você vai ser preso. Tá? Então, e depois que você for à Paulista, você tem a obrigação de ir à porta do quartel. Se você morar em São Paulo, morar na Bahia, você tem a obrigação de ir à porta do quartel, aonde o Bolsonaro, o Heleno, o Ramos, o Braga Neto, o Ramos não tá, hein? O Ramos escapou. O Braga Neto. Você tem que ir lá e ficar de plantão como os petistas ficaram quando o Lula foi preso lá em Curitiba. É o mínimo que eu espero dessa bolsoleprada. Porque o cara que ainda é bolsoleprista, ele, já tá abraçado com o capeta, não tem mais o que discutir. Que argumento que eu posso dar? Não tem mais argumento nenhum. Foi, acabou. Agora tem que ir para a Paulista e depois ir para a porta do quartel, ficar gritando o mito enquanto o mito tá preso. É o mínimo que se espera. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Meninas, vamos para as perguntas? Bora. May, você quer falar, Manuxa? Queria sim. Oi, essa segunda sala até foi até melhor, as suas palavras foram bem pontuais. Eu queria uma pergunta. No caso, na primeira parte da sua fala, que é sobre o Lula e Israel, me deu a entender, realmente deixou claro que parece que o plano primeiro dos comunistas seriam alinhado com Cuba, hoje mudou, né, como o comunismo muda, então ele mudou a maneira de agir, mas continua, o plano de dominação continua. No caso, seria uma intenção do governo atual se isolar? Não é isolar. Não é isolar. Eles querem se aproximar.
O governo brasileiro, quando ele entra no BRICS, ele está se isolando ou ele está se aproximando da China ou da Rússia? Se Ele não está aproximando, se né? isolando. Ele não está se isolando. O Brasil ele vai jogar um jogo como a China joga. O Brasil não é um país pequeno bastante para você chegar e falar assim, ó, agora vamos fazer sanção. Se você produz alguma coisa relevante para o mundo, é mais difícil de te obliterar. A Venezuela, por exemplo, está exportando petróleo. Por quê? Porque o mundo precisa do petróleo. Sem o petróleo da Venezuela, o Irã já está obliterado. Sem o petróleo da Venezuela, o preço do petróleo no mundo é mais alto. A gasolina vai ser mais alta. Obliterar o Brasil, como a Rússia agora está obliterada, eu acho que eles não vão fazer. A Rússia está obliterada não pelo posicionamento, porque ela invadiu a Ucrânia, porque está na briga, está tendo guerra pesada. Está completamente obliterada pela Europa e pelos Estados Unidos. Você tem uma guerra de verdade no mundo hoje. Se eu aqui dos Estados Unidos quiser ir para a Rússia, por exemplo, eu quero algum dia visitar São Petersburgo. Hoje eu não posso ir para São Petersburgo. Poder eu posso entrar, porque eu tenho passaporte brasileiro. Mas o meu cartão de crédito, que é americano, não funciona na Rússia. Quero reservar um hotel, pagar um restaurante. Não funciona. Não tem voo direto da Europa para a Rússia. Dos Estados Unidos para a Rússia ou da Europa para a Rússia. Não tem voo direto. A China não está num estágio tão visceral, porque a China não invadiu Taiwan. Se a China invadiu Taiwan, a gente vai para uma situação de aí sim mais tensa. Mas hoje a gente já tem uma guerra mundial quente, não é mais fria. Não tem guerra nuclear. Mas você está tendo. Pô, a Rússia perdeu 300 mil soldados. Já perdeu 300 mil. É muito, está faltando soldado na Rússia. A Rússia é um país grande, mas já não é tão grande como era no passado. A população russa hoje é 140 milhões de habitantes. Você perde 300 mil homens nessa faixa etária. Hoje eles ainda têm 500 mil soldados, mas já perdeu 300 mil. É muito. Perderam todos os tanques dele. Todos os tanques da Rússia foram destruídos. Eles estão construindo novos, estão recuperando os tanques avariados. Os 3 mil tanques foram avariados na guerra, foram atingidos. Está tendo uma guerra para valer mesmo, não é uma guerrazinha. Tá aqui. Pô, Abrão, mas a vida, pra gente, a nossa vida não é afetada. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, que foi um show de horror no mundo inteiro, para o brasileiro, assim, o impacto foi baixo. A minha avó brasileira, Jocila, ela uma vez comentou para minha avó Frida, que passou a guerra na Europa, que enquanto havia guerra no Brasil, teve um monte de dificuldades no Brasil. Por exemplo, não tinha farinha de trigo, a gente só podia comer broa de milho, não dava para comer o pãozinho francês nosso tradicional. A minha avó Frida deu risada. Isso é problema para você? Não, você não tem ideia do que é problema. Então, assim, quando a gente coloca em perspectiva, no Brasil você está mais isolado do resto do mundo. O Brasil é um país hoje muito isolado do resto do mundo. O meu carrinho que eu tenho aqui, eu bati ele, atropelei um viado literalmente, é um viado, não é um viado, uma pessoa de tendências homossexuais, eu atropelei um bichinho, ele pulou na minha frente e quebrou o farol. Aí o farol, não conseguia achar o farol. Cadê o farol? Não, a fábrica era na Ucrânia. A fábrica foi destruída, não tem mais fábrica do farol do seu carro, que é um Smart feito pela Mercedes-Benz. Não existe mais a fábrica. Aí eu fui lá e encontrei uma fábrica que estava fazendo uma peça substituta na Lituânia. E eu mesmo importei a peça. Mas veja, o mundo está em guerra. Existe uma guerra, de fato, uma não, algumas guerras no mundo já acontecendo. É que o Brasil, você não sente isso de uma forma tão presente.
Mesmo nos Estados Unidos, você não percebe se você estiver na sua rotina, que você não te falta nada. Agora, se os Estados Unidos resolver fazer sanção contra o Brasil, preço de soja, de proteína animal, de papel e celulose, minério de ferro, nossa, tudo isso vai ser impactado no mundo, né? Não vai acontecer, acho que não vai acontecer. O Brasil vai ficar jogando esse jogo de malandro, entendeu? Ele vai bater no ferro e na ferradura. Ele vai lá, fala uma lambança, fala uma bobagem, depois recebe o, o chefe do governo americano lá em Brasília. Vai ficar. Acho que não. Acho que não. Assim como acho que também não vai ter guerra nuclear, entendeu? É tudo. O mundo está num cenário de guerra mundial com algumas áreas quentes de guerra. Está tendo uma guerra quente, explícita, ali na saída do Mar Vermelho. Não no canal de Suez, na saída do Mar Vermelho, no Iêmen. Está tendo guerra lá para valer. Estão matando 300, 400 mil pessoas, já morreram agora, recentemente. Importante ter isso em perspectiva. Você tem algumas áreas do mundo em guerra aberta, explícita. Estão escutando? Perfeito. Estava escutando, sim. Eu queria aproveitar esse momento aqui e perguntar outra coisa. Bom, então, diante desse ato pensado, né? Esse ato pensado do atual presidente. Muito bem, May. Você falou muito bem. Foi um ato pensado, calculado, planejado, escrito, não pelo presidente, hein? Pela equipe do presidente. Mas falou muito bem. Diante deste ato pensado, qual é a sua colocação? Qual é a sua pergunta? A minha pergunta seria, então, o que é que estaria por detrás desse ato que foi pensado? Porque tudo que é pensado é calculado, é programado e tem alguém por detrás. Tem um objetivo. Alinhamento com a China e com a Rússia. O Brasil não criou o Banco dos BRICS? O Brasil não criou o Banco dos BRICS? Quem está no Banco dos BRICS? Quem colocou dinheiro no Banco dos BRICS? Não foi a China e a Rússia? O Brasil não colocou tanto dinheiro assim lá. Quem é a presidenta do Banco dos BRICS? É a Dilma Rousseff. Veja, o Brasil, a sinalização é muito clara. Nós estamos com a China e com a Rússia. Ponto. Essa que é a sinalização que eu consigo entender. China, Rússia e Irã, estamos com vocês. A Argentina estava junto, só que o Milei ganhou lá e falou, não, tô fora, não quero não. O que o Brasil ganha com isso? Faz parte desse jogo. Nós queremos ser o que a China é lá na Ásia, o que a Rússia é na Eurásia, Europa, Ásia Central, nós queremos ser na América do Sul. É isso que eles estão sinalizando claramente, de uma forma muito clara. E além disso, tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas que no passado, aparentemente, receberam dinheiro de corrupção. E esse pessoal sabe negociar melhor que o Bolsonaro. Não é um reloginho de 18 milhões de reais. Não era relógio, não era colar que o Bolsonaro ganhou 18 milhões de reais. Um relógio de 500 mil. Pô, pega aqui, faz uma transferência de Bitcoin, faz um depósito numa conta numerada, entrega barra de ouro. Nossa, esse pessoal sabe fazer essas operações lindamente, já tem escala. Eles aprenderam no primeiro mandato do Lula, agora é volume grande. E você chega para um Putin, para um Xi Jinping, hipoteticamente, e fala, para você comprar, para você alinhar um presidente estratégico na América do Sul, como é do presidente do Brasil, estamos falando aí de 500 milhões de dólares, 1 bilhão, nossa, é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Cada voo que um avião, que um caça militar faz, não, vou aqui fazer um voo de caça, um MiG
ou um F-16, qualquer avião desse, quando ele só de gasolina, eu acho que vai uns $200 mil. Um avião desses cai, é 30 milhões, 40 milhões de dólares. Pô, eu vou pegar um aliado estratégico como o do Brasil, o cara tá pedindo 500 milhões? Nossa, é uma pichincha isso, gente. 1 bilhão? Nossa, tá barato, pode pagar. Tem reserva. Olha a quantidade de reserva que a China tem mais de $1 trilhão. Olha a quantidade de reserva que a Rússia tem mais de 500 milhões. 500 bilhões, não é nada, é dinheiro de cachaça. Olha a vida e o estilo de vida da família do Lula. O que é revoltante é que o Bolsonaro teria feito a mesma coisa se ele tivesse a capacidade analítica. Eu acho que o Bolsonaro deixa eu reformular a frase para evitar qualquer problema legal. Eu acho que o Bolsonaro teria feito a mesma coisa se ele tivesse a capacidade de entender o cenário e negociar com o Putin, porque ele foi procurar o Putin. Ele arrastou uma asa para o Putin e, infelizmente, uma parte dos grimaldistas, que se dizem olavistas, né, mas são grimaldistas, uma parte das pessoas que se apresentam de direita, a milicada, tá todo mundo debaixo do guarda-chuva da Rússia, mas todo mundo. O pessoal engoliu a Rússia, o lobby da Rússia, o Tucker Carlson. Chance do Tucker Carlson ter sido corrompido e ter recebido 30 milhões de dólares, nossa, ou então ele é muito burro. Veja, lembra, toda vez que uma pessoa chega no lugar e fala uma coisa para você, a chance de ser o oposto é alta. É alta. Você entrou numa reunião e do nada o cara fala, eu sou muito macho, a chance dele ser homossexual é alta. Eu sou muito honesto, a chance, sem perguntar, a chance dele ser ladrão, corrupto, é alta. O Putin falou, olha, eu nunca falei essas coisas porque o marketing americano é muito bom. O marketing russo é fantástico, é tradicional. A contra-inteligência, a mentira dos russos, eles são muito hábeis, muito melhores que os chineses, eles são muito hábeis. A Rússia, através da União Soviética, ou antes, durante o governo czarista, eles enfrentaram Napoleão, eles enfrentaram a Inglaterra, eles enfrentaram o mundo. Eles sempre jogaram jogo na primeira divisão, com um país pobre, uma população miserável, através de inteligência e de valores diferentes dos nossos. Precisa matar. Uma vez perguntaram, eu não sei qual foi a guerra, porque é uma guerra atrás da outra na Rússia, é uma história muito triste. A alma russa é uma desgraça, a alma russa, eles não têm alma. Por isso que a literatura é fantástica, eles são extremamente inteligentes e vivem numa cultura carniceira. Então você vive num ambiente horrível e é muito inteligente e culto. Veja, teve uma czarina, eu acho, perguntaram nessa guerra, ou foi a rainha da Inglaterra, perguntou para o czar russo qual vai ser a participação. Eles estavam combinando para lutar contra a Prússia, eu não me lembro exatamente qual foi. E vocês, russos, vocês vão entrar com o quê? Carne humana. Carne humana. O soldado russo nunca valeu nada, pode matar, vai. Morre, lote. Sempre foi, como está sendo agora. Só que agora eles já não têm a mesma população gigantesca que eles tinham no passado. Antigamente, o mundo, você olhava para o mundo, hoje o mundo pensa, quem tem muito soldado? Quem tem muito soldado é China, Índia e Estados Unidos. A Rússia já não tem mais tanto, em termos proporcionais. Perderam agora na guerra. Mas eu estou voltando para falar o seguinte, tem um negócio chamado Protocolos dos Sábios do Sião. Até hoje tem maluco que fala do Protocolos dos Sábios do Sião. Está documentado que foi a inteligência czarista que soltou essa história. Está documentado, protocolo. Até eles são bons em propaganda. Eles conseguiram, através de suborno, de dinheiro, de malinha, de presente, criar uma onda onde o Putin é o defensor do conservadorismo no mundo. O Putin é um demônio, é um safado, é um assassino, um mentiroso, corrupto, ladrão.
Tem nada de conservador. É mentira. Ah, mas ele apoia a Igreja Ortodoxa. Ele usa a Igreja Ortodoxa como o Lula quer usar a Igreja Católica no Brasil. Só que lá ele tem o patriarcado da Igreja Ortodoxa dele no bolso dele. É dele. Não é é dele. Se um patriarca lá russo falar alguma coisa diferente, nossa, o cara vai aparecer boiando no Rio. Então é importante ter isso em mente. Tem malandro, vagabundo, corrupto, brasileiro que ganhou grana dos russos, que eles dão mesmo, e tá falando as minhocas. Mas tem um monte de otário, imbecil, idiota que vai no embalo. Então o papel da gente é alertar. Putin, o Putin é um safado, um asqueroso, um maldito. Ah, mas ele é contra o homossexualismo. Ele não é contra nem a favor, ele tem a favor de poder. É que agora ele precisa de mais soldado. O homossexual, se a população toda for homossexual, o cara não tem criança para ir para guerra. Mas ele é a favor da Igreja Ortodoxa Russa. Porque agora o patriarcado russo, da Igreja Ortodoxa Russa, está na mão dele. Senão ele era contra. Conservador é a favor dos valores que estão ali no Velho e no Novo Testamento, gente. Não tá. O Putin não tem nada a ver da vida pessoal dele, familiar, profissional. Não tem nada de conservador aquilo lá. E não é judeu, já vão falar que ele é judeu, né? Deve aparecer logo, é judeu, Putin, não é judeu. E também não é antissemita não, viu? E o Putin não é antissemita não. O Putin é um cara pragmático, ele não tem esse lance ah, meu Deus, não, Putin quer resultado. O Putin é resultado, gente, é resultado. É o mal pelo mal. Bom, Eibe, você respondeu a minha pergunta, você respondeu, eu fui caminhando e você foi chegando no Não, ponto que eu ótima realmente pergunta, precisava queria ser e feita. deixou claro. Ótima Obrigada. pergunta, precisava ser Obrigadão feita. demais. Deixar claro isso, foi uma ótima pergunta, importante a pergunta. Precisava ser feita. E veja, as pessoas falam, e aí, mas o que a gente faz? A primeira coisa é salvar você mesmo dessa mentira, dessa loucura. Imagina a gente lá, imagina a vergonha de você estar agora, nesse momento, num grupo falando bem do Putin. Isso é loucura, é loucura. O Putin é um demônio. Demônio. Oi, Bi, o Bolsonaro lá atrás não disse que ia sair do BRICS, não é? Eu acho que, se não me engano, na campanha falou porque é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É claro que esses países não defendem o que a gente defende. Se não me engano, é uma das promessas que ele fez, não foi? Era o Mercosul e o BRICS. Ô, Andy, o Bolsonaro é reloginho, Andy. Deu o reloginho pro Bolsonaro, Bolsonaro vai junto, esquece de Bolsonaro. Bolsonaro agora vai ser preso, vai ser enjaulado. O que a gente precisa agora é começar. Ainda tem uma milicada fazendo movimento, que tá com o Putin, hein? Não sei o que lá, inteligência guerreira, uns canais idiotas desse, entendeu? Se tá ganhando dinheiro ou não, eu não sei. É capaz de ganhar dinheiro? Lógico que é. É capaz de ser idiota e fazer isso de graça? Também é capaz. O que a gente precisa agora deixar, delimitar muito claramente a arte da guerra. Esses babacas aí do Sun Tzu. O Andy, o Bolsonaro, o que ele fala, não vale nada. Não vale nada. Esse cara vai ser preso agora, Andy. Vai ser preso semana que vem. Se não for preso, ele está apavorado. Está todo dia chorando no banheiro, todo dia ele fica desesperado. Acabou. A nossa preocupação agora é fazer o nosso grupo crescer. Abrir os olhos das pessoas saberem, é para lá quem é mentiroso, quem é falso, quem é calhorda, quem é corrupto. Grimaldista. Grimaldista é safado, é calhorda, é mentiroso, é a troco de dinheiro. Estão bravos comigo por quê?
porque eu não soltei o dinheiro. Pô, 30 milhões, não era 550. Tá no vídeo. Eles falaram, eu não podia ter dado dinheiro pra gente. Então, assim, eu não tenho perspectiva de curto prazo agora. A gente perdeu. Bolsonaro, a família Bolsonaro tem que ser varrida da política. E a gente tem que construir um movimento de direita conservador de verdade, baseado exatamente nos valores que a gente defende. Não tem outro caminho. E não tem chance hoje de ninguém que preste chegar ao poder daqui a 2 anos e meio. O Lula está reeleito. Dificilmente o Lula não será reeleito. A próxima janela de oportunidade é 2030. Talvez haja uma crise muito grande, talvez haja uma volatilidade tão grande que o mecanismo inteiro caia. Talvez. Mas veja, ele tem que cometer erros gigantescos para isso acontecer. Gigantescos. Ele está se posicionando contra. A Rússia peitou os Estados Unidos. O que aconteceu com a Rússia? Nada, ela está viva. Ela produz commodity, ela é rica. Beleza, toca a vida. A China não peitou tanto, ela é menos agressiva. O Brasil vai peitar em que proporção? Não sei, mas vai peitar, já está peitando. O Irã peitou mais, sofre mais, o país está mais na roça. O regime tem que ser mais duro, tem que ter mais repressão. É isso, esse que é o desenho. Perfeito, Eibe. Podemos passar para as perguntas? Devemos. Então, beleza, Eibe, você respondeu super bem. Obrigada, muitos esclarecimentos. Sempre uma aula muito, muito, muito importante para nós. O Almirante subiu primeiro, mas o Léo levantou a mão primeiro, né? Então, Almirante, segura a ponta aí, tá? E seja muito bem-vindo, você que está sempre aqui com a gente, sempre. Puxa vida, obrigada, valeu mesmo. Léo, que saudade, que bom te ver de volta, meu querido. Um beijo bem grande. Você está fazendo falta. Você está com a palavra, Léo. Boa noite, menino. Boa noite, Wendy, May, Abraham, todo mundo aí da sala. Saudade de vocês, cara. Voltei no dia certo, no dia que o Abraham tá aí. Eu tô aqui toda semana, cara. Não, sou eu que não tô. É que ele voltou na quinta, né, Léo? Voltou exatamente quinta, porque o Léo exatamente é amigo no da dia. Pausando. Exatamente Manda no aí, dia. Léo. Não, então, até você estava comentando aí do Putin, né? Da KGB, do pessoal de informação, até cheguei a postar que essa é uma estratégia que eles usam, né? Desde a União Soviética, o DMMI, Disinformation, Misinformation, Malinformation, Information, que é de desinformação e tudo mais. Também teve um ponto que vocês tocaram, da aproximação do Brasil, essa questão do BRICS, porque o BRICS ele foi criado exclusivamente para derrubar os Estados Unidos, né? A moeda, a circulação de moeda do dólar e tudo mais. Inclusive até a China tem algumas estratégias de parar de utilizar dólar como cálculo, né, econômico para compra, venda, importação, exportação. A Rússia também está querendo ir por esse lado. O Lula já falou isso. O próprio Paulo Guedes falou sobre isso, né? Criar uma moeda única na América do Sul para parar de utilizar dólar como cálculo. Também. E estava até comentando essa aproximação do Bolsonaro, né, com Putin e tudo mais. Mas é até bom lembrar, porque isso veio mais no final do governo dele, por motivos de estratégia do próprio governo, que é de centro-esquerda, o governo bolsonarista que passou. Mas é bom lembrar também que, antes do início, em 2018, vários legisladores que tinham acabado de ser eleitos foram para a China. Inclusive foram até criticados por isso e aproveitaram para bater no Olavo de Carvalho, que criticou essa ida deles para a China. E logo em 2019, o Bolsonaro chegou a postar, até no Twitter dele, que ele estava indo para a China
se encontrar com Xi Jinping e fechou um acordo com a venda de infraestrutura brasileira, de produção de óleo e gás, cadeia produtiva. O Tarcísio vendeu portos importantes do Brasil, inclusive o maior porto da América Latina. E agora a China tem na mão dela o maior escoamento, né, logístico daqui da América do Sul. Eu queria te fazer uma pergunta, o Abraham. Entrando nesse ponto aí, estava falando do Putin e tudo mais. Teve, em 2022, ele foi condenado, né? O Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia. Teve até uma reunião do BRICS, que, na África do Sul, e o Putin não pode sair do país. Apenas nos países que ele tem acordo, que ele é aliado. Irã, Coreia do Norte. E nesse dia dessa reunião na África do Sul, ele poderia ser preso. Teve todo aquele encalço, né, que teve dele ir para a África do Sul, se apresentar na reunião do BRICS, e ele fez até uma live nesse dia. E agora vai ter o G20 aqui no Brasil. O Putin foi convidado para aparecer aqui no Brasil. O Lula e o ministro do exterior dele já disse que o Putin é bem-vindo aqui. Só que o Putin é alvo desse mandado, né, de prisão, expedido lá em 2022 pelo Tribunal Internacional. A Rússia não é signatária do estatuto, da corte, mas o Brasil sim. E dentro desses acordos o Brasil tem alguns benefícios. Como é que você vê esse impacto? Não que o Putin vai ser preso, porque isso ele não vai, óbvio. Mas como é que é o impacto geopolítico para o Brasil, todo esse imbróglio que vai causar quando estiver mais próximo ainda do G20, da reunião? Vamos lá, primeira coisa, só para trazer a parte histórica. A origem do BRICS é simplesmente uma peça de marketing. Eu era analista econômico no mercado financeiro, visitava, conhecia o cara que criou o termo, tinha um economista-chefe de um banco americano, Goldman Sachs, que achava que na virada do século, no ano de 2001, 2000, ele achava que nos próximos anos, alguns países com uma grande população iriam crescer mais do que a Europa e Estados Unidos. E com a renda per capita deles saindo de uma área miserável, como a China, que tinha $1.000 de renda per capita, indo para 10 mil, 15 mil dólares ou 7 mil dólares, ia mudar o perfil de consumo mundial. Por exemplo, ia ter um boom de commodities, o mundo ia ser diferente. E ele usou um jargão. Esse cara era um bancário, era um economista-chefe, como eu era do Votorantim, ele era de um banco americano chamado Goldman Sachs. O nome dele era o nome dele era Jim O'Neill, irlandês. O'Neill é irlandês. E ele inventou uma peça de marketing, BRICS, que era países grandes, com população grande, que era Brasil, Rússia, Índia e China. No começo era só BRIC. Daí depois, uns 10 anos depois, quando o termo começou, porque aí a China veio, a renda per capita passou em 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares e mudou o perfil da economia mundial. Teve boom de commodity, mudou. E aí o que aconteceu? Esse termo BRICS ficou muito forte. Foi uma análise que ele fez, que pegou, e essa China, Rússia, eles capturaram o termo, porque o marketing foi muito bom, e passaram a utilizar politicamente, geopoliticamente, esse termo. Inclusive, criando o BRICS. O S é de South Africa, de África do Sul. Mas a África do Sul, o impacto dela no contexto mundial é nenhum. É um país que está afundando, está deixando de ser importante. Realmente passou a ser geopolítico. Do ponto de vista geopolítico, a Rússia não é o motor do mundo. Não foi ela que inflexionou a economia mundial. Por quê? População caindo, a renda per capita dela aumentou. O Brasil também não inflexionou.
A Índia, mais ou menos, mas quem mudou o perfil do mundo foi a China, que saiu de uma renda per capita de 1.000 e agora está em 16, 15 mil dólares de renda per capita, com uma população de 1 bilhão e 300 milhões. Então, carne, minério de ferro, tudo mudou no contexto mundial. Preço relativo, tudo. A Rússia, o Brasil melhoraram porque eles são produtores de matérias-primas que forneceram matérias-primas para a China. Então, assim, quando a gente fala BRICS, é um anacronismo, mas é assim, é uma peça de marketing. Você está falando mesmo de China, tá? O que foi criado do ponto de vista de BRICS, eles não têm perfil cultural, não tem nada a ver um país com o outro. Não tem. O que tem a ver, assim, o modelo chinês e o modelo russo, eles têm algumas semelhanças, onde tem um partido dominante, você tem um líder dominante e você tem oligopólios e monopólios. Ponto. É isso. Tirando isso, não é como assim, o mundo islâmico, América Latina, é outra pegada. Eles têm o que além disso em comum? Eles estão no mesmo modelo? Sim, fornecendo matéria-prima ou mudando o crescimento econômico. Então, nesse aspecto, sim. E politicamente, eles têm um inimigo em comum, que é o Ocidente. O Brasil está deixando de ser, não uma colônia do mundo ocidental, porque a gente nunca chegou nem a ter um país dominante, né? Veja, o Lula governa o Brasil, o PT governa o Brasil desde 2002. Eles disputam o segundo turno de uma eleição, isso eles são players nacionais desde 1989. Então, eles são atores grandes no Brasil. O Brasil não é exatamente uma colônia, não chegou a ser uma colônia americana ou ocidental, chegou a ser uma área de influência, isso sim. Uma colônia não, tanto é que estava disputando, né? Por isso que tinha guerrilha, por isso que tinha medo de virar comunista e tal. Agora, o que você está tendo? Você está tendo uma inflexão. Era um país mais próximo do Ocidente do que da Rússia, da União Soviética, da China. Agora a gente está tendo, talvez, uma aproximação institucional da Rússia e da China. Para mim, esse que é o desenhão, né? É isso que a gente está vendo acontecer. O que isso vai fazer de diferença no G20? Nada. Os movimentos não vão ser abruptos. Os movimentos não são abruptos. O Brasil não é o Brasil, veja, o Brasil, América do Sul, viver na América do Sul tem a vantagem de quando o mundo pega fogo, você não está no meio da bagunça. O Lula foi para o meio da bagunça, mas mesmo assim, geograficamente, se o mundo deixar de existir, a América do Sul roda. Produz alimento, mas a maior parte dos países do mundo tem que importar alimento. O Egito, sem o resto do mundo, morre de fome. Metade da população morre de fome. Egito. A Arábia, um monte de país depende. A América do Sul mais ou menos se resolve, que a gente não tem tecnologia e inteligência, o resto não tem. Produz alimento, produz petróleo, produz minério, tem um mínimo de capacidade de manufatura. A gente vai voltar, sei lá, 30 anos no tempo, mas roda. O mundo roda. Então é o que acontece na Segunda Guerra Mundial. O que foi difícil? Não teve que comer broa de milho, não deu para comer pãozinho francês porque não tinha farinha de trigo. Mas a vida roda. Não vai dar para. Tá faltando uma peça no carro. O farol do meu carro, a fábrica explodiu. Dá um jeito. O Brasil está numa situação que, nesse cenário de guerra, a gente não vai estar no centro. O Lula foi para o meio da roda porque ele quer ele quer demarcar território. Ele está demarcando território. Estou ao lado do Xi Jinping, estou ao lado do Putin, como um igual, como um semelhante. Vejam a América do Sul como meu território. Estou fazendo xixi aqui no território ao falar que Israel está fazendo um holocausto igual Hitler fez com os judeus na Alemanha nazista. É isso.
ele está demarcando o território, está ficando uma bandeira e falou, vem pegar. É isso. Tá? Agora, do ponto de vista prático, não vai acontecer nada. O mundo, movimento jogar bomba, sanção comercial, esquece, gente. Esquece. O que é do ponto de vista espiritual, né? O Brasil é dominado cada vez mais por gente doente, gente demoníaca. Ou é corrupto de um lado, ou é demônio do outro. Covarde, corrupto, mentiroso. Mais coisa vai aparecer. E do outro lado é o próprio Satanás. Respondido? Respondido. Perfeito, Eibe. May, já passo por um Almirante, você quer falar antes? Não, pode passar. Então tá. Almirante, seja bem-vindo, amigo da Pautano. Diga aí, você está com a palavra. Opa, meninas, boa noite. Eu vou ser bem breve. Boa noite, Wendy, May, boa noite, Abraham, Weintraub. Boa noite, como é que tá o Almirante? Estamos indo, né? Estamos aí analisando esse Brasil, ver o que está acontecendo e eu gostei muito da sua análise com relação à entrevista do Putin. Eu acabei de assistir agora, né? Eu esperei passar um pouco essa tempestade, né? Eu ouvi muitas coisas aqui no Twitter, né? Para mim depois assistir. Hoje assisti com mais calma, com mais tranquilidade e deu para me tirar algumas conclusões, né? Eu até postei aí nas bolinhas, né? O livro do Ion Mihai Patipa, né? O ex-tenente-general, ex-chefe de espionagem da KGB com sede sediada na Romênia, né? Então esse livro ele é muito rico em detalhes de documentação, principalmente, né? E com relação àquela entrevista, primeiro eu vou fazer uma introdução rápida para depois entrar na pergunta, para como é que eu posso dizer assim, para as questões magnas, vamos dizer assim. Então, assim, eu vi um cara muito despreparado, diferente a alguns colegas, e com todo respeito à opinião dos colegas, né, disseram que o Tucker Carlson foi lá, fez propaganda, chamaram até ele de agente russo, assim, na minha opinião, eu não vi isso, né, eu vi uma pessoa totalmente despreparada, né, com perguntas muito frágeis, né, e até, assim, admirado, né, com a intelectualidade do Putin, né, então, assim, eu percebi isso, né, nele, e com perguntas muito rasas, né, que não chamou atenção. Então, diferente de ser um propagandista da Rússia, né, o Tuxcal, aliás, quem fez propaganda da Rússia foi o Putin, né, e com relação à propaganda, quando o Putin diz assim, quando o Tuxcal pergunta para ele, por que vocês russos não investem em propaganda? Ele, não, a gente não vai investir porque a gente vai perder. Né, os Estados Unidos, vocês têm filme, vocês têm Hollywood, vocês têm isso, pá, né, então o Putin ali, de certa forma, ele foi honesto, ele foi sincero, cara, ó, a gente não vai jogar um jogo diferente do Bolsonaro, a gente não vai entrar no jogo e que a gente só vai perder. Propaganda. E esse nunca, quem estuda a história da União Soviética desde o começo, né, e vai ver até na época de Stalin que esse nunca foi o forte da Rússia, propaganda, e sim desinformação. Né? Isso eles são muito bons. Né? Isso eles são muito bons, desinformação. Né? Propaganda, eles não faz questão de entrar nisso daí. Né? Mas agora desinformação é diferente de propaganda, tá, gente? Deixar claro isso daqui. Desinformação é uma coisa, propaganda é outra. Né? E com relação a essa tática de desinformação, né, ele deixou claro que eu não vou entrar nisso daí, né, e tem outra, muitos aí, conservadores, vendo Putin como um cara conservador, defensor de valores, assim, uma leitura totalmente errada, né, uma coisa que ele abordou que eu achei interessante, e é verdade, movimentos neonazistas, né, dentro da Ucrânia, né? Eu só não entendi por que ele não falou desses movimentos na Alemanha, porque na Alemanha é muito forte. Embora tenha um livro que eu também tenho do Heidegger e sua herança, né? O neofascismo, o neonazismo e o fundamentalismo islâmico, né? Então, o movimento neonazista dentro da Alemanha é muito forte, né? E ele não abordou isso dentro da Alemanha, só abordou na Ucrânia. Nesse ponto aí, e até o cara fica assim, mas Putin, como é que você quer estar pensando em nazismo nos dias de hoje? Olha, o Hitler morreu, mas ideias não morrem. Ideias não morrem, né? Agora, eu fico vendo conservador e direitista, o Abra,
postando, assim, paisagens da Rússia. Assim, olha a Rússia, como é que é lindo. Olha como é que não tem assalto. Olha, tá, gente, isso tudo é verdade, mas não quer dizer que aquilo não é uma ditadura, pô. Dos 5 componentes que caracterizam uma democracia plena, né, a Rússia, ela mata seus opositores, isso é lógico, né? Ela não tem isso. Então as pessoas colocando paisagem física para dizer que é assim, uma loucura total. Então, já entrando para a pergunta, para as questões magnas, assim, na minha opinião, só para. Eu acho que não vai 10 mil pessoas na Paulista, não vai. Não vai. Não vai 10 mil pessoas, não vai 10 mil pessoas. Se for 20 mil pessoas, é muito. Não vai dar 10 mil pessoas naquela Paulista ali, na minha opinião. E trazendo para a questão do Brasil, qual o próximo passo será, na tua opinião, na tua análise, né, que você tem bastante conhecimento para isso, né, qual a sua opinião com relação às falas do Lula, qual o efeito prático que isso vai ter para nós brasileiros, né? Eu não digo nem em termos econômicos, mas em termos de relação, né? Ou se você acha que aquilo ali foi só para colocar fogo no parquinho, né, e a equipe do Lula vai voltar atrás e fala uma coisa e faz outra, como você falou. Obrigado aí. Então, Almirante, vamos lá. Primeiro, comentando a sua análise aqui. A terminologia propaganda, desinformação, marketing, seja lá o termo que você queira usar, é a capacidade de influenciar a análise dos outros. Propaganda, desinformação, marketing. Seja lá o termo que você queira utilizar. A capacidade da Rússia, não da União Soviética, da Rússia, em trabalhar com isso, propaganda, marketing, desinformação, é historicamente grande antes da União Soviética. Eu te dou vários exemplos. O Protocolos do Sábio do Sião foi feito pela turma czarista, lá atrás, antes da União Soviética. Um monte de trabalhos nesse aspecto já eram feitos na Rússia czarista. Então isso é uma característica cultural deles. O Putin, quando ele se faz de coitado, eu não vou trabalhar com marketing porque os Estados Unidos já ganhou, é mentira. A Rússia é extremamente eficiente em comprar, cooptar. Durante a Guerra Fria, eles compravam e cooptavam. E está documentado isso, Almirante. Um monte de artistas com grana, com sexo, com drogas. Artista, jornalista, cineasta, político. Então, eles são muito bons nisso. Demorou para aparecer os crimes do Stalin, muito tempo demorou. Tem um filme famoso, agora me fugiu completamente o nome, muito bom, recente, justamente sobre essa máquina de propaganda, desinformação e marketing, que vai um jornalista para a União Soviética, que era comunista, foi lá para escrever bem, chegou lá e viu só loucura, demência, viu a mortandade na Ucrânia, que o Stalin estava fazendo, e aí mostrou a máquina, montada pelo soviético, mas na Rússia czarista já tinha, de seduzir, de drogar, de fazer sexo, de dar dinheiro, subornar, de jornalista, tudo. Tucker Carlson é um imbecil? Não me parece ser um imbecil. Ele se comportou como um imbecil na entrevista? Sim. Quando uma pessoa que não é imbecil se comporta como imbecil, pode ser que naquele dia ele estava mal ou ele ganhou dinheiro. São as duas hipóteses que eu tenho. Naquele dia ele se comportou como um imbecil e deixou o Putin sambar na cabeça dele, de graça, ou ele cobrou por isso. Eu ponho a minha mão no fogo pelo Tucker Carlson? Lógico que não. Eu não descarto que ele tenha recebido dinheiro, mas também não descarto que ele tenha sido só um imbecil de deixar o Putin sapatear na cabeça dele. Eu não estou entrando no mérito que a Rússia não tem um histórico grande na Ucrânia, já falei sobre isso várias vezes, já contei história sobre isso. Eu vejo gente na direita que está alinhado contra Israel, que está alinhado com a Rússia, que defende a alma russa. A pessoa tem o direito de ter essa visão, não acho que ela esteja recebendo dinheiro disso, dessa turma. Mas a análise é errada. Análise errada. O Putin,
Desinformação, ele é bom nisso. Propaganda, eles são muito bons nisso. Marketing, são bons nisso. Historicamente, melhor que a China, hein? Muito melhor que a China, muito melhor que a China. Nazismo. O nazismo, como a gente conhece, que é o nacionalsocialismo, existe o nazismo alemão. Então, a raça ariana, loira, alta, de olhos azuis. O Hitler falava, o jovem alemão tem que ser alto, loiro, de olhos azuis e ter pernas longas. Não é piada, é literalmente isso. Né? Então, essa daí ele se entrega muito, né? Pernas longas. Mas de onde o cara tira? Né? Tava cobiçando os meninos da Alemanha. Mas não existe mais isso. Não existe mais. O futuro do mundo é um mundo marrom. Não tem altos, loiros e de olho azul para dominar o mundo. Acabou. Fertilidade, fecundidade, totalmente superado. Aonde você tem o nazismo, que é o socialismo para uma nação. Eu quero o quê? Que todo mundo aqui seja uma maçaroca nessa nação. É uma grande máquina social. O indivíduo e as famílias não são importantes. O que é importante é o sucesso dessa nação. Esse é o socialismo nacional, nacional-socialismo. Nacional-socialismo é o nazismo, porque o socialismo clássico da União Soviética, o conceito era uma revolução mundial, todos os povos do mundo univos. O socialismo chinês não é isso, é o reino do meio, nós, povo chinês, explorando outros povos do mundo. O socialismo atual na Rússia não é isso, nós, russos, reconstruindo o Império Soviético. O socialismo hoje do PT se aproxima do socialismo nacionalista. Qual é o expoente que está na ponta disso hoje? Aldo Rebelo. Isso é, o diferente, quem está fora, quem sai da máquina, quem sai dessa maçaroca, quem não está alinhada com os interesses da nação que eu domino, eu grande líder, eu partido, eu FIR, eu grande timoneiro, conduzo essa nação homogênea para uma situação melhor. Esse é o nazismo moderno. A atual China tem características nazistas, nacionais socialistas. A Rússia tem características nacionais socialistas. O Brasil, do PT, eu acho que vai caminhar para características nacionais socialistas. Vai ter fogo no crematório? Não. O nazismo tradicional, que eles criam um monstrengo. Veja, meus avós foram para o campo de concentração, que é um loiro de olho azul, cabelo raspado, coturno, com uma suástica tatuada no braço. Esse não existe mais, gente. Esse é bobagem. Tem que tomar cuidado? Tem. Sempre vai ter louquinho no mundo. Tem aí 3% de esquizofrênico, 4%. Tem satanista. Tem que ficar esperto. Mas não existe perspectiva de poder em lugar nenhum do mundo desse grupo conseguir chegar lá. Perfeito, Eibe. Ô, Ebe, Não, eu não respondi tudo, não. Deixa eu falar mais uma coisa. Parou, eu pensei que tinha parado. Não, eu estava só pensando, porque a pergunta do Almirante foi muito boa. Eu gostei dos comentários, como sempre, né? Ele é ótimo. Como sempre. Tem uma pessoa que falou aqui, o Enéas, disse que o nome do filme é A Sombra de Stalin. O filme que você falou, é esse mesmo? É Dr. Johnson. Em inglês é Dr. Johnson, tá? Em inglês eu acho que é Dr. Johnson em inglês. É um filme, não é o melhor filme do mundo, mas é um filme muito bom, interessante, é baseado numa história verdadeira e vale a pena. Você vê justamente a manipulação. Tem vários outros casos. Veja, os nazistas faziam lobby pesado de inteligência, marketing, contra-informação nos Estados Unidos, no mundo. Essa propaganda que a gente vê,
Quanto custa comprar um desses boquiroto aí do YouTube aí? Não custa nada. Chega aí numa mala $100 mil, os caras dão risada. Vai comprar todo mundo com $100 mil. $100 mil é uma mala. Eibe, Eibe, deixa eu só fazer uma vírgula rapidinho aqui, que eu acho que eu também, primeiro, obrigado, né, por você responder, sempre você solicita as nossas perguntas, né, mas eu acho que eu não soube formular a pergunta, né, para que você tivesse um entendimento melhor. Quando eu falei em propaganda, é claro que os russos também são bons em propaganda, mas eu acho o que o Putin quis, a resposta que o Putin deu para o Tucker Carlson é no seguinte, vamos supor, em termos de estrutura propagandística, os Estados Unidos não tem comparação com os Estados Unidos, né? Ele não vai entrar numa guerra para competir. É como tu falou. Aí ele pode comprar por exemplo, os Estados Unidos tem CNN Brasil. Você tem CNN Rússia no Brasil? Não tem. Você tem um Telegram, né? Que é outro negócio. Mas, assim, em termos dessa estrutura com os Estados Unidos, eles não. É isso que eu acho que o Putin quis colocar, entendeu, Oibre? Eu não sei se tudo bem. Não, tá claro, mas assim, você também entendeu o que eu quis comentar. O jogo americano, existe um jogo americano, veja, na Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney participou, fez o Zé Carioca. O Zé Carioca é um trabalho de marketing, de propaganda, de informação, para ganhar o povo brasileiro a apoiar os americanos. O Zé Carioca, Los Três Amigos, tem desenho, que é um galinho mexicano, um papagaio americano, um papagaio brasileiro e o pato Donald. Então, assim, veja, não estou entrando nesse, eu só estou falando que os russos são muito bons, muito bons. Em termos, o russo é brilhante do ponto de vista de engenharia, de química, de música. Veja, não existe música clássica sem Rússia, não existe física sem Rússia, não existe química sem Rússia, não existe um monte de coisa. Filosofia não, mas literatura, música eu já falei, tudo. Balé, circo, enfim, balé. Os caças, a produção, exploração espacial, o que você olhar, eles não são. Agora, se fazem de coitado. Por quê? Não, eu não sou uma ameaça. Tá? Agora, a segunda parte da sua colocação que eu achei interessante, veja, 10 mil pessoas na Paulista, dia 25. Eu acho que na última manifestação foram, aí não sei se o Carlão Reaça está aí, mas ele falou, não tinha 13 mil, sei lá, tinha uns 10 mil, tinha uns 15 mil, 12 mil, tinha alguma coisa nessa faixa, na última vez que eles chamaram a manifestação, e o Bolsonaro não foi. Naquela manifestação, foram gente do mundo inteiro, do Brasil todo, aliás, perdão. Dos 15 mil, 10 mil que participaram, você tinha um percentual grande que era vereador, deputado estadual, deputado federal, do Brasil todo foi para lá. O Magno Malta foi ele e o gabinete dele. Dessa vez, o chamamento está ainda mais forte. Se não for 50 mil pessoas, é um desastre, Almirante. Eu acho que, putz, menos que 50 mil é um desastre completo. Ao mesmo tempo, o Silas falou, olha, estou esperando uns 300 mil. Então, se for 250, eles vão falar que tem 400, 500 mil e vão cantar de galo. Eu acho que a manifestação vai ser entre 50 mil e 300 mil. Acima de 500 mil, ele dá uma demonstração de força grande. Abaixo de 50 mil é um desastre. Ele foi depois na Polícia Federal e não teve, eu não vi pelo menos, multidão esperando ele na saída da Polícia Federal. Isso é um mau sinal. Se não for 50 mil, a sinalização é que não vai ter o pessoal ali na frente do quartel, quando ele for preso, gritando mito. Ele vai para um ostracismo. Eu não sei, Almirante, vamos esperar para ver. Eu não consigo, veja, eu não tenho medo de fazer projeção. Eu não tenho medo de fazer projeção. Eu não tenho medo de... Agora é o seguinte, só para descontrair um pouco, que eu acho que as meninas ocultaram você dessa informação.
Tem um rapaz aí que ele se denomina satanista, discípulo do Satã, do Beuzebu, do diabo. Esse rapaz, ele foi contra as falas do Lula. Agora, para tu ver, o Brasil não é para amador. Até o diabo foi contra as falas do Lula. Olha que ponto esse país chegou. Não quer concorrência, né? Não quer concorrência. O diabo Olha tem que medo do ponto. Lula. O Lula vai viver muito tempo porque o céu não aceita e o diabo tem medo dele, da concorrência, não quer concorrência. Mas o Sarney também, o Sarney está vivo até hoje, o Michel Temer, tantos. Mas eu queria só falar o seguinte, Almirante, eu não tenho medo de fazer projeção. Eu acho que o câmbio vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pá. Essa da Paulista eu não consigo te avaliar com precisão. Então, essa projeção da Paulista, o Bolsonaro vai ser preso, o Felipe Martins vai ser preso, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição, o câmbio vai baixar, não vai virar Venezuela. Eu não tenho medo de fazer e até de cometer erros. Não tem problema, não. Mas essa da Paulista, tá muito difícil de saber se vai ser 10 mil, 20 mil, 50 mil, 500 mil. Tem que esperar para... Eu particularmente, tá? A minha... Porque toda projeção é feita do quê? Toda função, né? O Y, que é o resultado da sua projeção, Y é igual a beta x1 mais beta x2 mais beta x3. Então, eu tenho as variáveis que eu tenho que colocar na minha função para chegar à minha projeção. Eu não consigo ver variáveis que me permitam ter uma boa projeção de quantas pessoas vão ter na Paulista. Tá? Não estou sendo vaselina, não. Realmente, eu não consigo. Me dá um argumento para falar que vai ser, hoje, que vai ser 10 mil, 50 mil, 500 mil ou 1 milhão. Eu não tenho nenhum argumento técnico. Eu tenho assim, olha, a última foram 15 mil, mas o Bolsonaro meio que deu uma escorregada. Depois teve o negócio lá da Polícia Federal, não foi ninguém. Tá meio quieto, não vai ter dinheiro do PL. Mas ao mesmo tempo, os movimentos no passado eram muito grandes. Ele ainda tem uma base na internet. Eu não consigo avaliar, não, Almirante. Vamos esperar para ver se eu não teria problema de falar, nem a pau, vai ser menos de 500. Eu acho que vai ser menos de 500 mil, já falei aqui. Baixei um pouco a projeção, porque o próprio Silas falou em 300 mil, né? O próprio Silas falou. Se o cara que está puxando o samba enredo já fala, 300 mil, então é 300 mil, né? Mas eu não tenho nenhum dado, eu não tenho como fazer uma análise, uma projeção disso, não. Vamos acreditar no que ele está falando, né? É o jeito. Não, eu tô torcendo para ter 1.000 pessoas que com 1.000 dá para prender, entendeu? 1.000 pessoas dá para prender. Aí prende todo mundo e acabou. Agora, não precisa nem prender na hora, só filme e vai prendendo depois. Mas por que você quer que vá preso? Porque eu tenho problema pessoal com muitas dessas pessoas. Acabou de vazar, não sei se é verdade, a ser confirmado, o general Braga Neto falava. Tá gravado, escutei uma gravação. Tem que ir para cima da esposa e dos filhos dos militares que não querem dar o golpe. Isso saía deles a direção de atacar mulher e criança. Vamos para cima, vamos xingar, vamos agredir verbalmente, usar as redes para destroçar os WhatsApp, para destroçar mulher, criança, esposa, filho, filha. Esse é o militar genereca brasileiro, né? Mulheres e crianças são alvo legítimo. Então, se eles fizeram isso com as mulheres e crianças dos colegas de 30 anos de exército deles, fazer com os meus, fácil, né? Assim como o Bolsonaro falou, tem um vídeo, estava vendo no YouTube, eu nunca falei mal do Abraão Weintraub. Não falou não, mais uma mentira dele. Tá vídeo gravado, ele me detonando na reunião dos ministros, e tá lá o Braga Neto falando, a gente solta os cachorros, a gente manda o pessoal ir para cima dos inimigos. Então, assim, ele não foi o quê? Homem
de fazer isso pela frente, como eu faço. Eu não mando ninguém. Você nunca me viu, ninguém perto de mim me viu falar, vai lá e fala mal de tal pessoa. Não, eu que falo. Eu que falo. Olha, a esposa do Bolsonaro, a Michele, tem um monte de problemas. Não é a santa que ela finge ser. Eu não tenho problema nenhum em falar. A família modelo do Bolsonaro acabou. Aparentemente o casamento dele é mais um que foi desfeito. É o terceiro casamento dele que foi pro vinagre. Não tem problema nenhum, eu que falo. Não mando ninguém fazer isso. Isso é postura que eu acho. É a diferença de um homem para um rato. Postura de rato é mandar os outros fazer. Né? Enfim, vamos ver, vamos aguardar. Eu não tenho condição de dizer se vai 50, 100 ou 1000. Vamos esperar para ver. Estou torcendo para ir 1000. Perfeito, Eibe, perfeito. Respondido, Mas, né? deixa eu falar mais uma coisa. Mas, o que eu defendo, e vou falar amanhã no Vai Entrar Sem Filtro, é você, que é bolsonarista, que é bolsoleprista, que acredita que o Bolsonaro é honesto, que acha que ele fala a verdade, que acredita nos generais, você tem obrigação moral, que fica xingando a gente na internet, que fica mandando mensagem de desafio, você tem obrigação moral de ir para Paulista. Vá a Paulista, vá lá. Sai de casa, vá a Paulista. Esse é o momento, cara. Porque no passado eu falava, não vá a Paulista, vocês não estão sendo usados, vocês estão sendo trouxas, isso é mentira, o cara tá te usando, bucha de canhão, é tudo papo furado. Porque tinha gente realmente que acreditava no cara. Não tinha visto as coisas que eu vi. Agora, a essa altura do campeonato, você ainda acreditar nele, beleza. Não tenho mais nada a falar para vocês. Entendeu? Você ainda acredita, sim, então beleza. Não tem mais nada a ser dito. Oi, É verdade. só fazer mais uma vírgula aqui, jogo rápido, Andy. É uma coisa que passou despercebido aqui e a gente não comentou, eu acho muito importante, né? Essa questão dessa estratégia, na minha opinião, burra, né? De impeachment, né? Já estão banalizando o impeachment mais uma vez, né? Essas figurinhas repetidas, né? Porque na realidade eles não querem tirar o Lula, né? Eles querem manter o status quo. Né? Se alguém atrapalhar o status quo, então a gente tira esse alguém. Qual é a tua visão, se você ficou sabendo desse impeachment aí, dessas assinaturas, que não vai dar em nada, que é uma estratégia para mim errada, né? O que tu acha disso daí? A gente não falou disso. Só um minutinho, Eibe, antes. É que tem uma pessoa aqui na sala, na mesma linha dessa pergunta, né? O Nossa Vida Real, ele perguntou assim, Eibe, e esse impeachment de Lula será mesmo perfumaria? Só porque fecha junto com a pergunta do Almirante. Eu acho que são duas coisas aí. Primeiro que é uma pauta que eles têm, foi possível colocar de pé. Então é interessante, pelo menos, ter uma bandeira. Conseguiram colocar de pé uma bandeira, tá aqui, puf, cravou o território. Eu acho interessante, não acho errado, não. E cria o problema. Por que eu acho que vai crescer esse negócio do impeachment? Não vai diminuir, não vai sair completamente, porque é um problema criado que agora vai ser vendida a solução. Foi mais do que porque de bolsonarista ali deve ter 60 deputados, não tem mais do que isso. Os outros todos foram no embalo. Por que vai no embalo? Porque, beleza, olha, o que eu vou ganhar? Não estou satisfeito, não recebi a emenda, não está legal, acho que o governo errou. Você cria justificativo, o argumento, o motivo para receber uma ligação e negociar. Arthur Lira, foi muita gente votando assinando o impeachment, foi. Você cria um movimento. Até para vender, cria o problema para vender a solução. Eu acho que foi interessante do ponto de vista de movimento político. Eu acho que foi acertado. Beleza, Eibe. Já estamos terminando aqui a sala, né? Vou passar para a Manu Chamei falar. Muito boa suas explicações. Que aula bacana que a gente teve.
Muito legal também a participação dos amigos, muito legal mesmo. As perguntas que as pessoas fizeram também no chat. Acho que todo mundo foi contemplado, todo mundo foi respondido. Você é realmente incrível. May, você quer falar, Manuxa? Se despedir? Eu quero sim. Eu tenho Desculpa, uma só explicar. pergunta. Desculpa, Manuxa, só para explicar por quê. A sala, dependendo da duração, a gente tem dificuldade de baixar para jogar para o YouTube, lá para o canal da Pautando no YouTube, né? E o Abe também, ele tem um horário, né? Ele tem outros compromissos. Já estou cansado aqui, né, gente? Então, por isso, tá, gente? Fala, Manuxa. Não, eu tenho uma pergunta, e depois que ele responder essa pergunta, aí eu só tenho um fechamento. A pergunta que me mandaram foi o seguinte: isso com referência à Prefeitura de São Paulo. Uma das questões que essa pessoa diz é o seguinte: nós paulistas sofremos com os rodízios de placas em São Paulo. Você é a favor Sou contra. desse rodízio? Eu sou contra. Ok. Completamente contra. Eu sou paulista, sou paulistano, odeio rodízio, a solução imbecil inventada pelo Feldman, secretário do Meio Ambiente. Inventou essa solução porque vai poluir menos, vai poluir mais. É mentira, porque carro fora de São Paulo pode passar por São Paulo, joga gás, tinha que fazer vistoria, mais um foco de corrupção para aquelas vistorias que só fazia em São Paulo. Então vamos transferir meu carro para Campinas. Então eu sou contra qualquer malandragem e sacanagem. Eu pago o IPVA para circular quando eu quiser. Ainda aqui não pode mais circular porque vai ser calçadão. Tudo bem, daí é calçadão, deixou de ser rua. Mas se eu estou pagando IPVA, eu posso circular, pô. Isso de rodízio é uma coisa bárbara que saiu do negócio que era para poluir menos para agora dificultar o trânsito. Sei lá para quê, é uma solução imbecil. Eu acabaria com o rodízio. E o trânsito? Beleza. Venderam o carro. Se você está pagando imposto, você pode andar com o carro, não tem o que discutir. Então cria um outro mecanismo. Mas esse daí eu sou contra visceralmente. O carro está soltando tinta, fumaça preta, tudo bem, daí não pode circular. Agora, o carro está em condição de circular? Tá. Pode circular. Tem papo. Sou contra o rodízio. Perfeito. De Cres que respondeu a contento, porque a pessoa diz: eu estou buscando o meu candidato, e o meu candidato é o Abe, mas tem algumas coisas que eu quero saber qual é a posição Não, o rodízio dele. Então, valeu, Abe. acabava no primeiro dia. Rodízio, com a minha caneta, assino no primeiro dia o fim do rodízio. Não sei se no primeiro dia, que vai ter muita coisa para resolver. Mas rodízio, eu odeio rodízio, odeio, acho errado. Mas o trânsito, tudo bem. O trânsito é para todo mundo. Estou pagando. Eu pago IPVA, tem desconto, eu pago só 80% de IPVA? Não, eu pago 100%, então eu tenho direito a andar com o carro. É um absurdo mesmo. Eu gostei da resposta. É um absurdo. Você compra o carro, você tira a carteira de habilitação, você paga IPVA, você mantém o carro. Mais do que isso. Você decide o dia que você pode andar, é errado. Não, é pior do que isso. É pior do que isso. Você tá lá no trânsito, daqui a pouco deu um trânsito maior, você tá preso, ia chegar, não deu tempo de chegar, você leva uma multa. Ou você saiu de casa, tem um compromisso, tem que chegar, pegou, foi mais rápido, leva outra multa. Ou o caminhoneiro tem que ficar esperando num lugar fora de São Paulo, alguém tem que ficar esperando, é assaltado. Isso é absurdo. É mais uma violência que o brasileiro é tratado que nem gado, que nem porco, que nem cachorro. Acabar com essa porcaria de rodízio, isso é uma sacanagem sem tamanho. E o trânsito? Beleza, faz metrô, acha outra solução. O trânsito pelo menos é justo para todo mundo. É sacanagem pura. Alô? Perfeito. Não, brigadão. Já vi que a pessoa está me mandando lá na DM, mas brigadão, ele.
Então, fechando aqui a sala, né? Agradecemos demais você, o seu tempo com a gente. Foi realmente, você deu uma aula, sabe, sobre Israel e o que afetaria. Você analisou a fala do presidente, você analisou a manifestação. Então, você cobriu bastante pontos que nos interessa. Obrigado demais. E eu quero aproveitar a oportunidade e, junto com a Wendy, nós queremos dizer que a Pautano, hoje, no dia 22, nós queremos desejar ao Arthur um feliz aniversário. Dizer para o Arthur que ele é um querido, que nós recebemos de todos que estão, muitos seguidores, eles nos vêm e nos perguntam pelo Arthur. Então, nós queremos deixar aqui, pedir a Deus que o abençoe, que o guarde, que o proteja, que abra os caminhos diante dele, que abra Alô? as portas de oportunidade sobre ele. E o Abe não me A ouve. May está Mas, falando. Arthur, se o Arthur, se você nos ouve, recebe o carinho da Pautano hoje sobre você, recebe as nossas Obrigado, agora estou orações escutando. e que ótimo. Então, olha aqui, Arthur, você é um querido, você é um Manucho querido, você faz parte de tudo que a gente tem trabalhado. Você tem sido essa mente por detrás, esse coração aí por detrás. Obrigada pelo tudo que você representa para a gente. Deus te abençoe e feliz aniversário. E aí, Abe, um beijo grande, fica com Amém. Deus. Wendy, Obrigado. contigo. Obrigado, viu? Obrigado, May. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo ou escutando a gente. Beleza. Bom, então hoje a oração, né? Hoje é a hora. Primeiro, muito obrigado aí, você arrasa como sempre, onde você está, ilumina, né? Traz luz. Você e o Arthur, que eu considero uma única pessoa, vocês trazem luz, traz luz aonde quer que vocês estejam. A oração hoje que eu vou fazer é a mesma oração que eu costumo fazer, mas hoje em especial é em ação de graças pela vida do Arthurzinho, né? Que hoje está ficando um ano mais experiente. E também oferecer para todas as pessoas que estão na sala, seus familiares, de forma bastante especial para o Arthur hoje, pelo aniversário dele, para a esposa, para você, para a Dani, para os meninos, enfim, para todos nós, que Deus nos abençoe e nos proteja, o Espírito Santo nos guie, Nossa Senhora nos cubra com o manto dela protetor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigada, Eibe. Você quer fazer o agradecimento da sala, do pessoal? A palavra está com você. Beijo. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pela companhia, pela paciência. Obrigado por mais esse dia e oportunidade de estar com vocês. É um prazer. Prazer saber que não estou sozinho. E eu acho que as pessoas não têm que perder a fé. A razão permite a gente fazer uma análise. Para isso, a razão permite a gente exercitar o nosso livre-arbítrio, escolher o que é melhor para a gente na busca da felicidade. A fé permite a gente superar desafios que parecem ser insuperáveis. E eu acho que isso está muito claro, né? No Novo Testamento, em alguns momentos, Jesus fala, né?
tem que amar a mim mais do que você ama os seus filhos, é porque tudo pode, você pode perder seus filhos, você pode perder seus pais, você pode perder tudo, mas você sempre vai ter Deus. E eu acho que essa verdade permite você superar momentos difíceis. O Brasil, ele não vai para uma hecatombe. Ele não é que ele vai passar pela Ucrânia, vai ter uma guerra no Brasil. Ele vai continuar afundando do jeito que ele tem afundado. Cada vez pior, cada vez mais sujo, cada vez mais errado. Pessoas boas sofrendo, pessoas ruins ficando ricas. A gente teve uma oportunidade de inflexionar, acabar com a República de Deodoro com Bolsonaro. Ele e o Generecas traíram a gente a troco de ourinho rosé, ouro rosé, e pelo menos a gente vai ter um momento de deleite. A gente vai poder observar eles sendo presos agora. E eu, como pecador, longe da minha perfeição, eu vou comemorar. Já estou deixando a minha champanhota gelando. Acho que semana que vem a gente vai abrir a champanhota, porque preso na prática ele já está. Agora, quando é que ele vai para a jaula mesmo, né? Então é isso, gente. Grande abraço a todos. Obrigado de novo. Fiquem com Deus. Amém, Ibe, amém. Eu quero dizer que a minha também está preparada. Quem fez tanto mal a tanta gente não pode passar impune. Fez mal a muita gente, né? E Deus é justo, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus tudo vê. E a justiça divina, ela não falha. Ela nem tarda e nem falha. Ela vem na hora certa e ela vem na medida certa. Então é isso. Obrigada, viu, Ibe? Um beijo bem grande. Beijão a todos. Beijão, beijão. Ó, Davi, Patriota, Arnaldo, Fernando, Anjoca, Anjove, Félix, DR, Macaco, Gisele, Miguel, Leonardo, Bruno, Leonardo, João Montreal, nosso amigo lá do Canadá, que tá sempre no Vai Entrar Sem Filtro, Euditônio, Nossa Vida, Daniel Lopes, amigo ali do Manifesto Conservador, Tadeu, Rosana, Alexandre, Mili, Celina, puxa, super parceira também ali, Guilherme, top, só gente top, né, gente? Cada nome aqui eu não vou nem falar mais, porque senão é para todos, tá? Um carinho especial. Isa, o Júnior, Luiz Antônio, a Vilma, o Cal, o Diogo, o Bruno Damiani, Carlão Reaça, Tiago, Marli, MM, Marlene, blogueiro, Soninha, Rode Maria, Ana Carvalho, Vitor, Cameron, Denise, Bia, Beatriz, Almirante, Manu, chamei, gente. Cada uma aqui é tão especial, né, May? Todo mundo aqui é tão especial, mora muito dentro do nosso coração, gente. Nós somos um só, uma só família. Nós somos os conservadores de verdade. A gente não sai da verdade nunca, porque a gente busca, como conservador, a gente busca o caminho reto, né? A gente segue ali os 10 mandamentos, porque nosso objetivo maior é o céu, né? Manuxa, você está com a palavra, Manuxa. É verdade, gente. Olha, é isso que a gente traz. A gente realmente o maior compromisso nosso aqui é de falar a verdade, não esconder e não pôr as coisas debaixo do tapete, né? E mesmo quando o Abe é perguntado alguma coisa e ele fala, se ele não tiver de acordo, ele fala, se ele tiver que se ele tiver, como ele disse hoje algumas vezes, né? Ele às vezes pode passar por arrogante, prepotente pelo jeito dele de falar, mas ele é uma pessoa incrível, que ele sabe reconhecer se ele estiver errado, se ele cometeu algum erro, e ele vai se ele vai pedir desculpas, né? Mas é isso aí. A gente agradece demais a companhia de vocês, cada um de vocês. Muito obrigado. A gente encerra hoje mais um Pautando 321. E lembrando que amanhã, às 20 horas, nós estaremos com Ventralb Sem Filtro lá no canal do YouTube. E nós contamos com vocês para estar com a gente lá, para mais análises e, quem sabe, um pouco mais elaboradas, né? Porque aqui o que o Abe gosta realmente é de interagir com vocês, é de conversar com você.
né? É de trocar esse diálogo com você, como ele faz aí com o Almirante, com as pessoas que sobem, ele gosta dessa interação. E lá no Weintraub Sem Filtro não tem essa chance. Então aqui é realmente um espaço para você interagir com ele, tá bom? Então esperamos vocês na próxima semana, né? Na próxima quinta-feira, às 18h30, aqui no Pautando 321, no X Twitter. A gente tem que emendar X Twitter. Tá bom, gente? Um beijo grande. Fiquem com Deus. É isso aí, gente. E isso é um privilégio de poucos, né? Aliás, só quem dá esse privilégio. Nós somos muito privilegiados, porque assim, a Pautando dia 3 agora fez 2 anos. O Abraham dispõe ali de duas, 3, já chegou a ter 4 horas aqui de sala com ele. E se dispõe a falar com todas as pessoas, né? Quem quer essa oportunidade de fazer uma pergunta, ou fazer um elogio, ou perguntar, arguir, poxa, ele dá essa chance, né? Quem mais, na importância dele, no calibre dele, faz isso? Porque ele se enxerga como todos nós, igual a todos nós, e preza realmente pela liberdade. Ele teria toda a liberdade de me dizer assim, Wendy, posta tal coisa, ou apaga tal postagem. Ele nunca fez isso, né? Então, assim, e é um relacionamento de 5 anos, então não é uma coisa de 2 meses, e isso mostra quem é a pessoa. A gente teve que um rapaz que trabalhou com o Abe no Banco Votorantim, quando o banco começou, e ele explicou, falou aqui quem é o Abraham Weintraub. Exatamente aquele mesmo Abraham Weintraub com quem eu trabalhei mais de 1 ano no Ministério da Educação. Uma pessoa simples, acessível a todo mundo, não faz distinção, muito educada e, como a May falou, ele pode até, às vezes, parecer, ele está sendo arrogante. Não está, ele é muito verdadeiro. Se ele vê que errou, ele pede desculpas e nunca vocês vão ouvir ele mentir para enganar seja quem for. Ele não vai fazer isso. Nem ele, nem o Arthur fazem isso. Então, assim, é muito legal, né, May? Esse nosso privilégio aqui, de nós todos, é um privilégio só nosso, né, May? Quem mais faz isso? Você já viu alguma outra pessoa fazer isso, May? Não, eu já vi deputado que entra em sala e 10 minutos depois fala, olha, eu tenho um compromisso, né? Ou então, se eles estão em época de eleição e que eles precisam de votos, né? Mas o Abe tem feito isso em eleição e fora de eleição. E ele deixa bem claro, olha, eu não estou aqui, eu não estou atrás de votos, eu estou atrás de pessoas que realmente que pensam como eu, né? Não é questão de like ou perder seguidor ou ganhar seguidor, né? Então, esse é o ponto, é realmente interagir. E ele gosta disso, gente. Ele realmente gosta. Quando a gente conversa com ele não, você tem alguma dúvida? Você entendeu? Você entendeu? Não, se não entendeu, eu explico de outro jeito. Né? Só Então, que é ele difícil de realmente é um entender, né? professor. Ele é um professor sensacional, né? Ele fala de coisas bem Pois é. complicadas e a gente entende fácil, porque a linguagem dele, a maneira que a gente põe é de uma maneira muito fácil, muito acessível, né, May? Mas é isso, poxa. É isso aí. Bom, gente, diga. Então, vamos fechando aqui e a gente, como eu disse, amanhã a gente se encontra novamente. E se tiver alguma chance, se a gente encontrar alguma oportunidade durante a manhã, né? Antes do Weintraub Sem Filtro, tiver alguma tema. Uma razão, a gente abre a sala. Um tema, a gente abre a sala de novo, né? E aí vocês vêm para cá conversar com a gente. Tá bom, gente? Deixa um beijo grande para vocês. Então, eu fecho aqui. Faltando 3, 2, 1. Não, May, tem que ser o contrário, porque é você que faz bonito, tá? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, Manuxa. Faltando 3, 2, 1. Lights off.